E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o dia que o Ben 10 ganhou os poderes da Gwen e do Kevin. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Nossa, que fome! Imagina eu poder fazer um curso de gastronomia! Ah, é! Agora eu posso fazer um curso de gastronomia na Unicesumar! E se vier a calhar, ainda 120 cursos que o desconto deixa no precinho! Então, pro bem do futuro de vocês, não pulem esse anúncio, porque o Glutão vai dar uma dica de arrebentar! Adquira agora um curso da Unicesumar com 50 a 60% de desconto, escaneando o QR Code que vai te redirecionar para o site ou clicando no link abaixo. Fala comigo, você não vai perder essa oportunidade, vai! Então galera, existiu realmente um dia em que o Ben, ele trocou de poderes com a Gwen e o Kevin, né, semelhante com o que acontece em alguns desenhos, né, tem alguns desenhos que realmente o personagem ele muda de corpo um com o outro, aí obviamente né, um tem que lidar com saber usar os poderes um do outro, né. Mudança de corpo já aconteceu em Ben 10, né, no clássico, não precisa de mudança de rosto, a Encantriz, ela usa um feitiço lá, acabou mudando ela com a Gwen, aí depois acabou mudando o corpo do Ben e da Gwen e depois volta ao normal, né? E no reboot até eles meio que tentam replicar aquilo ali, né? Fazer uma homenagem a esse episódio, talvez. E até em Universo também acontece, né? Onde o Ben de 11 anos troca de lugar com o Ben de 16 anos e vice-versa, né? Mas essa questão que eu tô falando aqui é mudança de poderes, né? O personagem ficar com os poderes do outro e vice-versa. Isso acontece lá no episódio Inspetor 13, por conta que o Ben, ele tá ali, né? Na nave do Inspetor 13. E aí o Ben, na intenção ali de ativar o Super Omnitrix para se defender, acaba que o Super Omnitrix faz com que a Gwen e o Kevin se transformem nos Ares, né? A gente vê ali uma cena bem interessante, né, da Gwen se transformando no diamante, qual é interessante que a gente nota que justamente a Gwen, ela tá como um diamante macho, né, um Petrosapien macho, mesmo sendo mulher, que a gente sabe que o Omnitrix, o Super Omnitrix, o Omnitrix no geral, tem uma função de mudança de sexo, né? A gente vê isso com o Ben, quando ele se transforma no Friagem, o Friagem era para ser chamado de Afriagem, né? Como se trata do Ben, a gente chama de friagem mesmo. Mas o friagem, ele é fêmea, já que os necrofegianos, por extensão, eles são fêmeas, são seres assexuados, que se reproduzem através de partenogênese. Então, toda vez que o Ben se transforma no friagem, acaba que ativa justamente esse modo aí de mudança de sexo, né? E acaba que, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vê aí a Gwen, ela se transformando em um diamante homem, né? E ao longo do episódio a gente vê justamente isso, né? O Ben, ele preso lá na nave do Inspetor 13, tentando sair, tentando se transformar, ativar o Super Omnitrix e não consegue, né? E acaba que toda vida que ele mexe no Super Omnitrix, acaba transformando a Gwen e o Kevin em Ares, né? E eles têm que se adaptar com Ares que estão transformados justamente. Essa é a pegada do episódio, né? Porém, lá no final do episódio, quando o Ben já consegue corrigir o Super Omnitrix e se transformar nos Ares, a Gwen, ela lança a seguinte indagação. Eu só estava pensando. O Super Omnitrix nos deu seus poderes, né? Você tentou ver se estava com os nossos? Ai, cara! Pois é, galera. Então isso faz a gente ficar pensando, né? Ficar pensativo e até meio que com raiva, né? Porque, tipo assim, se o Ben ele tivesse pensado nisso antes, ele poderia usar os poderes da Gwen e do Kevin, entendeu? Tipo, o Super Omnitrix deu a Gwen e o Kevin os poderes do Ben. E será que o Ben tava com os poderes da Gwen e do Kevin também? Mas, galera, foi confirmado, né? Temos a confirmação aí de que não, entendeu? Isso tudo se trata de um rage bait, entendeu? Foi meio que uma ideia, né, que foi passada ali pra nós no episódio, que dá a entender que poderia ter acontecido, porém não aconteceu e que dá raiva, né? Porque a gente queria ter visto, queria que tivesse acontecido. Eu, quando era criança, eu mesmo assim, eu ficava pensando, como é que seria, né? O Ben com os poderes da Gwen e do Kevin, tipo, teria sido muito mais fácil ali, né, dele lidar com o Inspetor 13, os robôs Tecadons, entendeu? Mas acaba que o Ben, ele não usa esses poderes, entendeu? E aí é confirmado que realmente ele não podia de fato, entendeu? O que aconteceu ali foi porque o Super Omnitrix bugou e identificou a Gwen e o Kevin como o Ben, entendeu? Foi simplesmente isso. Por isso que a Gwen justamente se transformou no diamante sendo macho. Mas ele não trocou os poderes deles não, né? Simplesmente atribuiu a Gwen e o Kevin, identificando eles como
o Ben. Mas aí ficou a ideia na nossa mente, como é que seria o Ben com os poderes da Gwen e do Kevin? Tanto que existe uma AU, uma fanfic, né? O Ben das Omnisides, que eu já falei aqui no canal e tudo, a fanfic do Zero, um salve pro Zero, parceiro aqui do canal. O Omnisides, a proposta dele é reinventar a supremacia, né? Com alguns contextos diferentes, né? Com a albedo do Ben e tudo mais. E aí, quando ele for refazer esse episódio do Inspetor 13, ele vai justamente fazer com que o Ben, sim, ele ganhe, adquira os poderes da Gwen e do Kevin, entendeu? Porque ele ficou com raiva porque isso não aconteceu no desenho, né, oficialmente. Então, pensando nisso, galera, como é que seria, né, de fato, o Ben usando os poderes da Gwen e do Kevin? A gente pensar, né, que o Ben, ele é um personagem que ele é acostumado a usar vários poderes. Ele vira vários aliens, né? Cada alien tem um poder diferente, né? Para na situação. Então, o Ben, ele é um personagem adaptável, tem uma criatividade muito grande. Cara, eu imagino assim que o Ben, usando os poderes de absorver matéria, tipo pedra, aço, ferro, né? Para ter uma força ali, resistência, lutar contra os inimigos, poderia usar a mana para se impulsionar, fazer plataformas, né? No ar ali e tudo mais, né? Ganhar mais mobilidade para tanto disparar de longa distância quanto de curta distância. Entendeu? Um vilão que estivesse de longe, né? Ele poderia usar a mana para disparar longe, né? Um vilão que estivesse de perto, ali corpo a corpo, ele teria tanto uma resistência quanto uma força bruta ali para lutar contra ele, né? A Gwen, ela é conhecida, né? Que ela tem escudos que quebram fácil. Isso poderia ser resolvido com o Ben usando o poder da Gwen e do Kevin, sabe? Ele fazendo ali um campo de força com a mana da Gwen, mas aí ele fazendo um revestimento secundário, justamente moldando o corpo dele com os poderes de absorção de matéria do Kevin, né? Absorvendo metal, fazendo uma segunda camada de revestimento, de escudo, de barreira, de campo de força. Tipo, o Ben, sendo criativo, ele poderia pensar em outros materiais assim mais inusitados, né, de absorver. Tipo, o Kevin, numa única ocasião, ele absorveu o material do pneu do carro dele. Isso deu a ele mais velocidade, né? Imagina o Ben fazendo isso, né? E ainda impulsionado com a mana da Gwen, né? Podendo justamente fazer os campos de força, plataforma para se impulsionar. Também é confirmado que o Kevin pode absorver líquido, pode absorver chiclete, né? E como eu falei, o Ben, ele é acostumado a usar vários poderes. Ele se adaptaria muito bem a isso, talvez até melhor que o próprio Kevin, né? Tipo, ele poder absorver chiclete, poder se esticar ali com o material do chiclete, né? Se mudar, se ele quer fazer com a água, né? Cara, o Ben, assim, se ele tivesse realmente os poderes da Gwen e do Kevin, se ele pudesse usar, nesse episódio de Inspetor 13, o Ben, ele sai muito fácil, ele tem muito mais facilidade de lidar ali com o Inspetor 13, com os robôs tecadão. Acho que ele ia dar uma surra neles, viu? Realmente, se ele manjasse ali na hora, né? Ou ele não manjasse ali na hora, assim, ele conseguisse, né, usar alguns poderes e ia se acostumando ali. Depois, ao longo dos episódios, porque isso poderia durar uns 3 episódios, entendeu? Até o Ben corrigir esse erro do Super Omnitrix. Aí ele ficar usando, né, se adaptando, se acostumando, né, lutando contra os vilões, usando os poderes da Gwen e do Kevin da maneira mais criativa possível, até de fato corrigir esse erro e voltar tudo ao normal. Eu acho que isso é muito legal, e episódios assim com cenas bem criativas, né, com resoluções assim bem criativas, vendo o Ben manjando de usar os poderes do Kevin e da Gwen. E também dando dicas, né, de como usar os aliens, né, porque a Gwen e o Kevin ia continuar se transformando nos aliens ali e tudo mais, né. E essa é uma forma semelhante do que o Ben fez ali com o Hulk quando ele se transformou no Glutão, né, que o Ben ficou dizendo o que fazer. E é basicamente isso que eu imagino, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal das pessoas, seja membro, ative o sininho e até a próxima com mais conteúdos audiovisuais da franquia Beneza aqui do canal Daniel Leite.